Você sabe o que são os riscos ocupacionais? Eles estão presentes em todos os ambientes de trabalho, desde uma mineração até um pequeno escritório de contabilidade, afetando a saúde de nossos trabalhadores. Eu me chamo Bernardo Junqueira, sou engenheiro de segurança e higienista ocupacional certificado, diretor técnico do Grupo Ocupacional, e hoje eu vou desmistificar esse assunto tão polêmico para vocês. Quando a gente fala de risco ocupacional, a gente tem que entender o conceito, tem que separar um conceito do que é perigo e o que é risco ocupacional. O perigo é o agente causador na sua essência. Já o risco, ele é a combinação desse agente causador causar um dano dentro de uma probabilidade desse dano ocorrer. Então, obrigatoriamente, o risco, ele, para ser considerado um risco ocupacional, ele precisa entrar dentro de uma combinação de probabilidade desse dano acontecer e de gravidade desse dano acontecer. E aí sim a gente vai ter um risco ocupacional, onde a gente vai mapear esse risco ocupacional dentro dos nossos documentos e laudos de segurança. Obrigatoriamente, todos os PGRs, todos os laudos de segurança, tem que trazer uma matriz padronizada, onde minimamente ela traga um conceito de probabilidade e um conceito de gravidade. O risco ocupacional é a junção dessa combinação de fatores, no qual a gente vai ter um nível de risco ocupacional dentro de uma classificação, se esse risco vai ser alto, baixo, médio ou irrelevante. E aí sim a empresa poderá, baseado em um conceito numérico, qual é o risco, qual é aquela ocorrência que a empresa realmente deverá dedicar forças e esforços, investimentos para poder minimizar ou neutralizar um risco ocupacional. Essa escolha da matriz, ela é de acordo com a organização. Então, cada empresa vai definir qual que é a sua matriz de risco a ser utilizada e todos os levantamentos de riscos ocupacionais dentro dos seus documentos de segurança obrigatoriamente devem seguir uma matriz escolhida pela organização. É muito importante dizer que nem sempre os riscos ocupacionais eles vão ser classificados dentro de uma mesma matriz de risco. Então é muito comum você ter riscos ocupacionais que vão seguir uma matriz de risco e outros riscos ocupacionais que vão seguir outra metodologia de matriz de risco. Então é muito comum a gente ver os riscos ambientais, né, os físicos, químicos e biológicos seguirem uma metodologia de matriz e os riscos ergonômicos e de acidentes seguirem uma outra metodologia de matriz. Mas na sua essência, o objetivo final da matriz de risco é classificar o risco ocupacional para realmente a empresa entender quais são aqueles riscos mais severos, sérios ou moderados, no qual ela vai realmente ter que dedicar esforços financeiros e esforços da sua equipe para poder realmente mitigar e eliminar dentro do ambiente de trabalho. Gente, quando a gente fala de risco ocupacional, do que a gente está falando? Né? O risco ocupacional são todos aqueles riscos que estão presentes dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa. Quando a gente fala de riscos ocupacionais, a gente pode dar o exemplo da mineração, onde a gente tem a exposição à poeira, que pode causar problemas respiratórios no funcionário, como a gente também pode ter riscos ergonômicos dentro de um escritório de contabilidade, que pode trazer problemas musculares para aquela população. A gente divide os riscos ocupacionais em 5 grandes famílias. Nós temos os riscos físicos, temos os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos de acidente e os riscos ergonômicos. Dentro desses 5 riscos, a gente tem uma variedade de outros riscos que a empresa tem que tomar cuidado e tem que se atentar para garantir que eles estejam controlados e os seus efeitos nocivos estejam minimizados para os seus funcionários. Quando a gente fala de riscos físicos, são riscos oriundos de forças físicas da natureza. Ruído, calor, vibração, radiações ionizantes ou não ionizantes. Quando a gente fala de riscos químicos, são riscos provenientes de agentes químicos sendo manipulados dentro de um processo produtivo. Né? Quando a gente fala de riscos biológicos, são exposições a agentes patogênicos, agentes vivos que podem causar patologias diversas. A gente entra também na seara dos riscos de acidente ou os mecânicos, que são oriundos de máquinas, equipamentos, trabalhos em altura, diferenças de níveis, possibilidade de contato com eletricidade, né? E os famosos riscos ergonômicos, no qual são os riscos oriundos das posturas, dos efeitos biomecânicos dentro de uma população, dos riscos psicossociais, cognitivos, organizacionais de uma organização.
Então a gente tem uma gama de riscos ocupacionais que são divididos sobre essas 5 subclasses. Inclusive, os riscos psicossociais que vêm sendo tão falados por causa da mudança da NR1, eles estão dentro da família dos riscos ergonômicos. A gente tem uma portaria que, muito embora ela não esteja mais vigente, que até hoje ela se torna uma referência para a gente classificar as cores nos riscos ocupacionais. Então a gente, por exemplo, tem o risco físico, que é a cor verde, o risco químico, que é a cor vermelha, o biológico, que é a cor marrom, os riscos de acidente são as cores azuis e os riscos ergonômicos são as cores amarelas. Então, os riscos, quando a gente vai analisar um mapa de risco nas empresas, nos ambientes, a gente consegue, por meio das cores que estão sinalizadas naquele mapa de risco, entender se é um risco físico, químico, biológico, de acidente ou ergonômico. Quando a gente fala de placas e sinalizações, a gente já tem outros critérios de cores, né? Hoje a gente fala da NR26, que é uma NR que trata exclusivamente de sinalizações, e a gente tem algumas referências no qual a gente tem cores específicas para determinados tipos de canos, tubulações, cores específicas para sistemas de proteções coletivas, né? A gente usa hoje o amarelo para determinar uma proteção coletiva de uma máquina, de um equipamento. Então hoje a norma ela traz muito esse conceito de sinalizações por meio de cores. O que pode acontecer com as empresas que não identificarem os riscos ocupacionais ou por aquelas empresas que identificarem até para mais os riscos ocupacionais? Quando a gente fala de um bom levantamento ambiental de risco ocupacional, a gente precisa entender que o que eu estou colocando no documento, no papel, eu preciso realmente colocar o que é real, nem para mais, nem para menos. Numa eventual fiscalização do Ministério do Trabalho, um auditor fiscal, ao identificar que a empresa está omitindo um determinado risco ocupacional, ela pode estar sujeita às sanções administrativas, às penalidades, autuações e até mesmo a reclamações trabalhistas, onde os funcionários também podem questionar a empresa, tanto na justiça quanto por meio de denúncias, a ausência de um risco ocupacional dentro de um documento de segurança. Vamos supor que eu sou uma empresa e eu não reconheci no meu documento um risco ocupacional de ruído intermitente, ruído contínuo intermitente, né? O fato do meu documento não ter o risco de ruído vai fazer com que o meu monitoramento biológico também não peça audiometria. Então eu posso estar colocando o meu funcionário num ambiente de risco, gerando a possibilidade dele ter uma perda auditiva e, além disso, a empresa pode ser questionada pelas vias jurídicas de um eventual adoecimento ocupacional de um funcionário que adquiriu uma perda auditiva na execução das suas atividades laborais do dia a dia. Então a gente tem também as empresas que querem reconhecer os riscos até demais, né? Então colocar riscos ocupacionais na sua documentação sem que eles realmente ocorram, sem que existam vias de exposições reais, também pode ser um tiro no pé. Porque os riscos ocupacionais, eles geram uma gama de consequências, né? A gente coloca o risco ocupacional nos documentos, esses riscos são acarretados para os documentos de medicina, esses riscos são comunicados para o governo, esses riscos são enviados para o INSS. Então, quando a gente também identifica riscos para mais, a gente pode estar colocando no papel uma coisa que não representa a realidade e a gente correr o risco também de sofrer uma sanção, uma fiscalização, uma autuação por meio de uma ocorrência, de uma realidade do qual não é verídica. Para entender o impacto que a empresa pode ter pela não administração correta dos seus riscos ocupacionais, a gente tem questionamentos na justiça, onde eu posso ter sanções administrativas por causa de processos relacionados à insalubridade, aposentadoria especial, adoecimento ocupacional. A gente pode ter ações regressivas, no qual o INSS entende que a empresa não protegeu o funcionário de forma adequada e que ela que deve pagar a conta dele estar aposentando de forma antecipada. A gente tem a Receita Federal cobrando tributos que não foram arcados, não foram pagos no passado de forma a subsidiar essa insalubridade e a aposentadoria especial dessas pessoas que supostamente vão ingressar
antecipadamente no órgão para pleitear uma aposentadoria. A gente tem as indenizações, as autuações do Ministério do Trabalho, do Ministério Público, dos outros órgãos fiscalizadores, né, que muito embora não sejam órgãos fiscalizadores diretos, mas que também podem trazer sanções com penalidades financeiras, o CREA, a Anvisa, Vigilância Sanitária, as prefeituras, os governos. Então a gente tem muitos órgãos fiscalizadores no qual as empresas podem estar sujeitas a uma penalidade. A reputação de uma organização é aquilo que é muito difícil da gente retratar numa eventual perda, né? Uma fatalidade no ambiente de trabalho gera um dano na reputação enorme, e a gente também fala de dependendo da gravidade do adoecimento, de um acidente de trabalho, isso pode gerar penalidades com alto custo financeiro que pode até colocar a viabilidade da empresa em xeque. Eu já vi casos, por exemplo, de empresa que não fez a gestão correta dos seus riscos ocupacionais, no qual tinha funcionários que não estavam fichados, trabalhando dentro das suas dependências. Essa empresa teve um acidente fatal num desses funcionários que não estava fichado. Era uma pessoa muito jovem e a causa trabalhista em cima desse caso, ela girou na casa dos milhões. Então, quando a gente fala de como as empresas podem se proteger de todos esses passivos e riscos que elas estão sujeitas, no que tange os riscos ocupacionais, a gente tem que entender que uma empresa de um funcionário ou uma empresa de 1000 funcionários, ela precisa de um apoio no que tange a parte de saúde e segurança do trabalho. Hoje a gente tem na legislação uma legislação que cita que quando a empresa ela fica muito grande, que é a NR5, ela é obrigada a ter internamente os profissionais que compõem o seu setor de saúde e segurança de trabalho, o famoso SESMIT. Mas mesmo as empresas grandes que já têm o SESMIT, elas podem ter o apoio de uma consultoria em saúde e segurança do trabalho para apoiar ela nas questões de elaboração de documentos, de laudos, de medições, elaborações de análises paralelas, apoio no que tange o uso de sistemas operacionais para facilitar as suas rotinas. E quando a gente fala das pequenas empresas, a gente entra com um trabalho mais global. Elas são mais sedentas de conhecimento, são mais sedentas de apoio no que tange as questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então a gente entra com a gestão completa de tudo o que compete o atendimento legal de todas as normas regulamentadoras e os atendimentos legais na parte de saúde e segurança do trabalho. Elaboração dos seus laudos, elaboração dos seus exames ocupacionais, envio das informações para o E-Social, apoio em eventuais acidentes de trabalho, nos seus treinamentos diários, nas suas consultorias, nas diversas situações que podem vir a aparecer no dia a dia, nas rotinas. Então, a gente entra com um pacote, com uma gestão mais globalizada, buscando atacar todos os aspectos e todo o ecossistema de saúde e segurança do trabalho. E é muito importante, as empresas elas precisam entender que todo o atendimento legal que elas prezam, que elas executam, geram indicadores, geram dados. E esses dados eles precisam ser tratados, eles precisam ser compilados e ser disponibilizados de volta para as empresas, para as empresas terem em mãos os indicadores necessários para que elas possam guiar as tomadas de decisão em tudo que está relacionado à saúde e segurança do trabalho. Pessoal, uma pausa para uma coisa que é muito importante também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, acha relevante receber sobre saúde e segurança do trabalho, curte o nosso vídeo, compartilha com pessoas que também acham relevante esse tipo de conteúdo, para o YouTube poder compartilhar com você outros conteúdos do mesmo tipo. E não deixe de seguir o canal para que o Grupo Ocupacional consiga estar sempre te atualizando das novidades no que tange saúde e segurança do trabalho. Então, pessoal, os riscos ocupacionais eles estão presentes em todos os ambientes de trabalho. Eles são inerentes às atividades ocupacionais. Mas o fato dos riscos ocupacionais estarem presentes no ambiente de trabalho não significa que eles não possam estar controlados ou até mesmo eliminados e minimizados em grande parte do caso. Então, com uma boa gestão de SST, você pode garantir que os seus riscos ocupacionais estejam controlados,
a pontos de reduzir os passivos trabalhistas da sua empresa e tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável para os seus funcionários.